Boa noite a todos os irmãos. É sempre muito prazeroso, muito bom mesmo estarmos novamente todos aqui reunidos. As flores do jardim da nossa casa, da Casa Fraternidade. É muito bom mesmo. Quero, antes de mais nada, antes de nós iniciarmos, agradecer ao Pai por estarmos todos aqui reunidos para falar das coisas de Deus, para reavivar os ensinamentos do Cristo em nosso coração, trazer esses ensinamentos para a nossa corrigenda, autocorrigenda, para a nossa vivência, para a nossa prática. Então, Senhor Jesus, mais uma vez, obrigada pela oportunidade que todos nós estamos tendo, encarnados e desencarnados, de novamente estarmos aqui reunidos em Seu nome. Te pedimos, Senhor Jesus, o Teu amparo, a Tua luz, a espiritualidade amiga dessa casa que nos acolhe, que nos abraça com tanto amor, com tanto carinho, tanta dedicação. A nossa gratidão. Que possamos, então, iniciar com a sua permissão, Jesus, a nossa reflexão de hoje. Muito obrigada, que assim seja. Então, hoje, vim falar de Deus, né? O nosso irmão Elivelton, ele já calçou, né, esse caminho hoje, para que nós reforcemos dentro de Deus, dentro de nós, a existência de Deus em nós. Porque quando a gente está com muita dificuldade, a gente se embaraça de um jeito tal que a gente não consegue perceber a sua presença, né? A gente faz um barulho tão grande dentro da nossa mente, dentro de nós mesmos, por conta, né, do desespero, e a gente não consegue parar, se acalmar, para se ligar até Ele, para conversar com Ele. Essa oportunidade da qual nosso irmão Elivelton falou, dessa oportunidade que estamos tendo aqui hoje, que é um dia único, que a gente possa realmente nos entregar a esse momento. Cessar o barulho da nossa mente, cessar o barulho que a gente traz aqui dentro e que acaba exteriorizando. Olha a dificuldade que a gente tem. E eu falo isso de experiência própria. Quantas vezes, a hora que você acorda, eu já falei isso aqui algumas vezes, quantas vezes, na hora que a gente acorda, a gente não consegue fazer um Pai Nosso, a prece universal, porque a gente já acorda com o barulho da mente, de coisas que tem que fazer no dia a dia, naquele dia. Às vezes a gente vai dormir com muita confusão dentro da cabeça, pensando nos problemas, a gente dorme pelo cansaço, fecha os olhos até pelo cansaço da mente, mas a gente não consegue nem fazer uma oração, para que a gente possa ter um sono de paz e acordar também em paz. Então, é importante que saibamos que nós nunca estamos, nunca estaremos a sós. Deus está sempre conosco, mas cabe também da nossa parte fazer essa ligação com Ele. No Livro dos Espíritos, a pergunta é: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, onipresente, causa primária de todas as coisas. Ele é eterno, imutável, onipotente. Ele é soberano, justo, bom, misericordioso. Ele tem uma paciência com cada um de nós. Ele encontra caminhos variados
para encontrar nós, quando deveria ser o contrário, né? Nós buscarmos esse caminho para chegar até Ele. Mas a gente esquece disso, né? E a gente vai sendo absorvido pelas coisas do mundo e se desligando dele. Mas mesmo assim Ele não esquece, não nos deixa a sós. Às vezes a gente nem percebe, né? Mas Ele está sempre próximo de nós. Eu trouxe uma reflexão, né? Um ensinamento do livro Estude Viva, de Chico Xavier, Valdo Vieira. E quem fala aqui nesse texto é o nosso querido Emmanuel e André Luiz, que vocês sabem que eu sou fã de ambos, né? André Luiz, sempre preciso, né, nos seus ensinamentos, porque ele está sempre lembrando para a gente das atitudes, dos ensinamentos de base que a gente deve ter. Eu sempre falo do livro Sinal Verde, porque ele realmente nos traz os ensinamentos de base. E para a gente alcançar, né, um entendimento maior, a gente precisa ter esse conhecimento de base, porque vai facilitar. Então, aqui, em todos os caminhos. E aí, Emmanuel começa assim: seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos, como nós já dissemos, né, anteriormente. Aí ele vem assim: isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. Então ele já vem alertando a gente que nós devemos e temos que fazer a parte que nos cabe fazer. Porque pedir, orar a Deus e fazer os nossos pedidos é muito fácil, né, gente? Ele vai deixar de nos atender? Não. Mas Ele vai nos atender de acordo com as nossas necessidades. Muitas das vezes a gente recebe o não do sim. Não, agora não dá. Não, agora você não está preparado. E a gente não entende, né? E aí a gente reage igual criança mimada, né? A gente quer tudo do nosso jeitinho. Só que a gente precisa entender que a gente tem que fazer a parte que nos cabe fazer. Quando a vida começa a nos sinalizar: olha, esse caminho aqui não está legal. O que a gente costuma fazer? A gente se distrai, a gente quer arrumar os atalhos, porque a gente não quer passar pelo processo. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele encontra um caminho, de alguma forma, muitas das vezes através da dor, para nos parar, para que a gente pare de fazer barulho e comece a ouvi-lo. Porque muitas das vezes a gente está tão desorientado, está tão confuso, embaralhado, que Deus está falando com a gente, mas a gente não está ouvindo. A gente está desconectado, está perdido, porque a gente se perde. Quanto mais a gente se afasta do Cristo, quanto mais a gente se afasta de Deus, mais dificuldades a gente vai ter, porque a gente não consegue entender, a gente perde aquela, não é perder, a gente parece que diminui em nós aquela percepção fina das coisas. Eu tenho percebido que quanto mais a gente se aproxima e se mantém próximo a Jesus, próximo ao Pai, mais facilidade a gente tem, um refino nos nossos sentidos, nas nossas percepções, para que a gente possa entender os recados que nos chegam, através dos caminhos que Deus utiliza para chegar até nós. É sempre um exemplo de humildade, né? Olha quanta arrogância nossa, né? Então Deus, que é o Pai, Ele nos busca
E nós, muitas das vezes, viramos as costas, viramos o rosto. Olha que interessante assim para a gente refletir, né? Aí Emmanuel continua assim: o peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamado a produzir conforme a espécie. Então, assim, Deus nos dá os talentos e as condições para que a gente se desenvolva. O nosso corpo físico, se ele não parar de se movimentar por algum motivo, ele começa a atrofiar. Porque o nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, a gente precisa trabalhar, buscar realmente fazer a nossa parte. E aí, ele continua: ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira e deixar criar ferrugem. Isso tudo aqui que a gente está aprendendo é para trazer, é para que nós apliquemos no nosso dia a dia, na nossa autorreforma, é para a gente ser a ponte, acender a velinha à luz daquele que é luz, mas que por variados motivos ele está deixando essa luz se tornar pequena. E a gente já tem os meios e as ferramentas de um ajudar o outro. É trabalho de equipe. E as oportunidades de ajuda sempre chegam. Basta que a gente esteja realmente disponível para auxiliar, né? Eu vou trazer um exemplo. Ontem eu estava vendo o filme do Allan Kardec. E ele é convidado, né, pela espiritualidade a trabalhar. Aí você imagina, né, ele fica ali, meu Deus, é um trabalho tão importante. Ele é avisado de tudo aquilo que ele vai sofrer nesse caminhar, nesse caminho, de dar as mãos à espiritualidade para trazer esclarecimento para a gente, para a nossa vida ficar melhor. Porque à medida que a gente vai entendendo por que sofremos, por que nascemos naquela família, mas eu não me sinto fazendo parte, por que eu estou lá? Por que situações acontecem comigo? Puxa, eu estou fazendo tudo tão direitinho. E aí a espiritualidade vem nos ensinar através dele. E ele aceitou. E ele sabia que não ia ser fácil, mas ele se entregou. Ele doou um talento, como aqui falou. O talento era um cara muito inteligente, letrado, não é? Com todas as condições para que ele pudesse assumir aquela responsabilidade. Então, ele realmente aceita. E é tão bonito isso, né, gente? Sabendo que vai passar pelos processos. Foi achincalhado, foi desacreditado, mas ele ficou ali firme, compromissado, de fato, com Jesus, com os Espíritos, com Deus, né? Então, nasceste para realizar o melhor. Para isso é possível que te defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento. Quando a gente começa a entender que nós precisamos fazer a nossa parte e a gente escolhe realmente buscar nos tornarmos melhores, reavivando em nós os ensinamentos do Cristo, a gente sabe a guerra que a gente está comprando. É com os outros? É com quem está fora? Não, é conosco mesmos, com as nossas sombras, com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades que ainda carregamos. E não é fácil, né? É preciso muito trabalho, muita disciplina, muita vontade mesmo, porque a gente vai precisar manter o bom ânimo, alimentar a fé para nos mantermos fortes, persistentes, insistentes, focados. Porque fica mais... Se a gente for parar para pensar nesse caminho que vai ser difícil, a gente desiste.
Então foca, qual é o seu objetivo? Que caminho que você quer seguir? Aonde você quer chegar? Foca e simplesmente vai. Quando a gente vê os nossos atletas, né? O que eles passam, as dores físicas que eles sentem, absurda. A bailarina, para ela alcançar alta performance, ela sente muitas dores. Dores de todos os tipos, inclusive dores íntimas. Mas ela quer alcançar essa alta performance. Ela tem um foco. Então ela transpõe tudo isso. Então ela não vivencia assim no sentido de tornar aquele caminho pesado, porque ela tem um foco. Então aquela coisa ali, ela simplesmente faz o que precisa fazer. Então a maior guerra traçada mesmo é dentro de nós. André Luiz vem falando assim. Ele coloca assim: prescrições sempre novas. Afinal de contas, né, gente? Ele é médico. Aí ele coloca assim: veja o que você quer realmente. Decida. Nós já temos condições suficientes para decidir o que a gente quer para a vida da gente. O preço que a gente vai pagar, principalmente para fazer essas transformações que não são fáceis e que a gente não vai fazer isso, nem vai conseguir isso nessa encarnação única. Mas Deus é de amor, é de misericordiosa, Ele quer que a gente cresça. Então a gente vai ter muitas oportunidades, mas que comecemos agora, a gente já pode. Então alimente, aí ele fala, veja o que você quer realmente. A procura da luz inclui o combate à sombra, que foi o que nós acabamos de falar. A sombra de fora? Não, é de nós mesmos, das sombras que a gente carrega dentro de nós. Então, a batalha já começa aí. Então, decida, realmente, aonde você quer chegar. Eu estou, é fazer aquela análise, né? Como que eu estou agora? O que eu quero para mim? São perguntas que, de repente, um exercício bem legal até para poder não se perder nas nossas reflexões, materializá-la. Pega um papel, pega um caderno, escreve. Um tempo atrás se falava muito daqueles livrinhos que a gente coloca a vidinha, o nosso diário. Nem sei se hoje utilizam essa coisa de diário. Mas era interessante, porque ali você vai materializando aquele momento que você está. E aí você dá uma olhada, puxa vida, você vai lembrando aquilo que você quer trabalhar em si. Eu acho que é um bom recurso, sabe? A gente não faz isso no final de ano, né? Eu quero isso, quero aquilo, e a gente vai escrevendo. Faça isso para melhorar a nossa própria vida, né? Alimente princípios superiores. Realizar o melhor é melhorar a si mesmo. Então, à medida que a gente vai buscando reavivar esses ensinamentos de Jesus em nós, como já foi dito anteriormente, é para a gente praticar, porque a gente vai se tornando melhor. É através do nosso exemplo que a gente vai entusiasmando aqueles que estão ao nosso redor. Puxa, que mudança legal. Mas vão ter aqueles que vão falar assim, nossa, mas passou a vida inteira fazendo bobagem, agora que está acordando para a vida, é agora. É melhor agora do que nunca. Use o discernimento. Nós já temos o poder de escolher entre o bem e o mal. A convicção espírita baseia-se na ciência da lógica. Essa doutrina, ela é maravilhosa, né, gente? Porque traz para a gente o raciocínio. Aquilo que Jesus já estimulava lá atrás. Raciocine. Vamos pensar juntos, né? E ele desenhava, e ele exemplificava, ele materializava de uma forma para que a gente entendesse. Aí, Emmanuel fala assim: reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Confie, segue, trabalha, constrói para o bem, e guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, e se fazes o teu dever,
Deus faz o resto. Quando a gente fala assim, olha, faça a tua parte e demais Deus proverá, isso é uma realidade. Mas a gente, na maioria das vezes, só espera o que Deus vai prover. E a nossa parte? Na hora que a coisa está ficando feia, a gente larga da mão, é a hora que a gente tem que estar seguro, e aí é a hora que a gente tem que segurar mesmo na mão de Deus, né? Sirva, continua André Luiz, sirva sem discutir. O concurso sincero silencia a discórdia. Aí ele fala assim uma coisa muito importante. Dentre tantas coisas importantes que ele fala assim: critique o que você fale ou escreva. Criticar quem? É ao outro? É a nós mesmos. Tenhamos cuidado com aquilo que a gente fala, né? Com aquilo que a gente escreve. Aí ele continua assim: a propaganda indisciplinada costuma desacreditar o serviço que se apregoa. Então, o que é falado muito nos estudos de sábado, que é a gente atrelar, porque a gente tem a questão intelectual muito mais desenvolvida do que a moral. Muito do que a gente fala, a gente não faz. Então, quando você se dispõe, de fato, a trilhar esse caminho, né, de trilhar o caminho de Jesus, reavivando os seus ensinamentos, princípios, valores, ética, a gente vai buscando aplicar isso no nosso dia a dia, nas pequeninas coisas. E isso vai ganhando uma somatória que quando a gente vê, puxa vida, olha que legal, quanta coisa boa, e aquilo vai refletindo no teu exemplo, porque o que sai da boca, muitas vezes, não tem nada a ver com o que você vivencia. Então, para haver, de fato, verdade, e quando ele bem fala aqui para não sermos desacreditados, que a nossa fala se atrele às nossas ações. E isso é muito interessante, porque a gente percebe isso, por exemplo, quando a gente está educando os pequenos, né? Uma hora eles falam assim, mas espera aí, mãe, você falou que não pode, mas você está fazendo. Por quê? Porque o que está saindo da boca não está atrelado às ações, às atitudes, porque é isso que vai contar. Então é muito assertivo, né, o nosso irmão André Luiz, e muito assim direto, né, ao ponto. E aí, como o meu tempo já está terminando, eu precisava falar um trecho que eu acho que é muito pertinente aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Quem procura, acha. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Continua assim: não, se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer, e o mais ignorante tornar-se sábio, de graça, se tudo chegasse prontinho, né? Então, vocês percebam que a espiritualidade já traz, através, né, das curas, quantas coisas acontecem, mas inspiram os médicos aqui da Terra para reproduzirem os ensinamentos que eles recebem, que muitos nem sabem que são inspirados e que trabalham acompanhados da espiritualidade. Quantos deles, às vezes, falam assim, mas como que eu consegui fazer isso aqui? Eu estou reproduzindo, inclusive, esse trechinho dessa fala do Paulo Frutuoso, que ele, no vídeo, né, na palestra, ele fala isso, que às vezes eles não conseguem ter noção. Poxa, eles estudam bastante, mas às vezes acontecem coisas numa cirurgia, num atendimento médico, que eles nem acreditam. Depois que passa, mas meu Deus, eu fui capaz, não é eu. Eles estavam ali acompanhados e assessorados pela espiritualidade. Então a gente não vai ser gratos a isso, né? Então, até isso, a gente precisa fazer a nossa parte, que nos cabe fazer. Porque se o médico não se preparar, como é que a espiritualidade vai trabalhar através dele, né? Aí continua aqui. Caminha
e chegarás. Encontrarás pedra sobre os teus passos. Olha e tire-as tu mesmo do caminho. Nós daremos a força necessária, se a quiseres empregar. O livre-arbítrio. Então, a espiritualidade está sempre a nosso favor, né? Deus está sempre conosco, Jesus, mas a gente precisa fazer a parte que nos cabe fazer. Tem uma fala maravilhosa. Ai, gente, eu preciso falar isso. Não posso deixar de passar isso de jeito nenhum, que é do André Luiz. Ele vai finalizando nas suas reflexões, ele fala assim: partilhe as tarefas do bem geral. Com Jesus, o ideal de um coração é o ideal de todos. Então, trabalhando junto, trabalhando em equipe. Se um larga da mão, a coisa já fica mais difícil. Então, é segurar na mão um do outro. É nos templos, é nas nossas casas, é uns com os outros. Segurar na mão firme, porque o trabalho de equipe, ela funciona muito melhor, é de união. A gente vê isso aqui exemplificado na casa, a espiritualidade trabalhando junto com os médiuns e nós fazendo a nossa parte, não é? Tem uma outra frase aqui que André Luiz traz. Será que é aqui, gente? Que ele fala uma coisa tão bacana. Aperfeiçoe, olha que coisa perfeita. Aperfeiçoe as próprias preces. A natureza da rogativa evolui com a elevação da nossa própria natureza. Então, até a nossa prece ela vai ficando diferente. A gente vai meio que parando de ser só pedintes, porque a gente ainda tem necessidade de pedir. Mas isso vai diminuindo à medida que a gente vai entendendo os processos da vida, de como acontece esse amparo de Jesus, da espiritualidade e de Deus. A gente vai entendendo a parte que nos cabe fazer. Então vai chegar momentos que a gente vai muito mais agradecer do que pedir. Sermos gratos nos momentos difíceis e nos momentos bons. Joana de Ângeles, na Psicologia da Gratidão, é um livro maravilhoso, vale a pena tê-lo, porque ela traz coisas da atualidade. É sempre atual, né, gente? A gente estudar a doutrina espírita, ela está sempre atual. É impressionante e é encantador e vai trazendo esse bom ânimo para a gente que a gente precisa manter. E é na hora que as coisas ficam difíceis, principalmente na hora da dificuldade, que a gente precisa manter o bom ânimo, cultivar a fé que vai nos manter de pé, uma fé racional, que vai nos encher de esperança. E não é a esperança de esperar, é do verbo esperançar, é de agir, é de ser proativo, é de ir lá fazer. Eu vou falar uma coisa que vocês vão achar interessante. Engraçado, sei lá. Ontem eu estava vendo o filme Mulan. Veja bem, o filme, não é o desenho. E muito interessante que nesses longas eles trazem muitos ensinamentos. E ali houve uma situação em que a espada que ela usaria, né, para defender o povo dela, para defender o imperador, ali estava escrito assim: coragem, verdade e lealdade. No final, aí no meio do caminho, ela encontra uma moça que, por não ter sido aceita pelo meio, ela resolveu abreviar o caminho, ela se desvirtuou, ela se desgostou da vida. É como se você não tivesse o apoio, sabe? Para dizer assim, não vai, continue. Eu te aceito do jeito que você é. E aí ela acaba indo para as sombras.
E no momento que elas se encontram, é uma coisa tão discreta que eu falei, gente, se a gente não prestar atenção, a gente perde. Porque ela chega para Mulan e fala assim, vem para cá, fica comigo, você é diferente, você também não vai ser aceita, você também vai sofrer igual a mim. A Mulan olha bem dentro dos olhos dela e fala assim, que ela usa uma expressão muito interessante, que ela fala, eu não me cabe, isto não me cabe. É usar o nosso discernimento, de saber escolher entre o bem e o mal. Então aquela proposta não cabia a ela, não cabe para mim. E eu achei aquilo tão bacana. No final do filme, muita gente deve ter visto aqui, no final do filme, além das 3 palavras, verdade, lealdade e coragem, foi colocado ali devoção à família. 4 virtudes importantíssimas. Houve um momento, inclusive, que quando eles estão fazendo o juramento, se preparando para a guerra, eles falam, né? Chega no momento que precisa falar a verdade, levantar a espada e falar bem alto, e ela se contém. Por que ela se contém? Porque ela entrou ali mentindo, né? Dizendo que ser um menino e tudo mais, para poder estar ali, porque ela não queria que o pai estivesse ali, nem poderia. Então ela não levanta a espada. E ela só resolve aceitar ser comandante daquele time depois que ela retoma a família, pede perdão, pede desculpas, se explica. Aí então ela realmente se sente integrada. Então assim, nós temos os valores de Jesus, os seus ensinamentos, né, as suas diretrizes, a sua ética, os seus valores. E a gente tendo isso à nossa frente, a gente não vai se perder. Então que a gente possa refletir sobre isso, porque é importante que a gente entenda que nada vai chegar de graça. Tudo tem um preço. E o nosso preço, o que a gente deve fazer é fazer o nosso melhor, sempre, sem desanimar, porque fácil a gente sabe que não é. Que a paz de Jesus envolva a todos nós, que a gente cultive essa paz de Jesus dentro de nós, para a gente se manter firme no seu caminho. Muito obrigada mais uma vez.